Fala galera ligada no Pick and Roll Brasil, eu sou o Vini e estou aqui para fazer o nosso diário da NBA. Hoje vamos falar aí sobre os 9 jogos da rodada de sexta, dia 2 de dezembro, então vamos lá. A gente começa lá em Filadélfia, o Sixers recebeu o Magic e acabou derrotado em casa por 105-88, aí o time de Orlando se recuperando do vacilo que deu contra o Grizzlies, uma derrota doída. E aí contou com 20 pontos do Aaron Gordon para vencer essa partida. Além disso, eles tiveram 16 pontos cada aí para o Serge Ibaka, para o Evan Fournier e para o Jeff Green. Nikola Vucevic, vindo do banco agora, também contribuiu muito bem, com 12 pontos, 11 rebotes e 5 assistências. Já para o Sixers foi a quinta derrota seguida, agora a campanha aí é de 4 vitórias e 15 derrotas. O Joel Embiid, 2 dias depois de ser eleito o calouro do mês aí na Conferência Leste, teve uma grande atuação com 25 pontos, 10 rebotes, 4 assistências em 27 minutos. Quem foi muito bem, principalmente quando jogaram juntos, foi o Jahlil Okafor também. 16 pontos e 13 rebotes aí para o pivô reserva. Em Boston, o Celtics recebeu o Sacramento Kings e saiu com a vitória por 97-92. E o grande nome da partida foi o Al Horford. 26 pontos, 8 rebotes e 6 tocos para o pivô do Celtics. Melhor partida dele desde que saiu de Atlanta para jogar em Boston, hein? Mais 20 pontos e 7 assistências para o Isaiah Thomas, outro nome importante desse time do Celtics. 16 pontos para o Jay Crowder, 15 pontos e 9 rebotes para o Avery Bradley nessa vitória. Já o Kings sofreu a 9ª derrota seguida quando enfrenta o Celtics lá em Boston. Não conseguem vencer lá. Mesmo com os 28 pontos, 9 rebotes e 4 tocos do DeMarcus Cousins, mais 12 pontos e 16 rebotes, 5 roubadas para o Matt Barnes vindo do banco. Darren Collison e Rudy Gay com 13 pontos cada. Ainda assim, o Kings acabou perdendo no final aí, um jogo apertado para o Celtics. Lá em Toronto, o Raptors recebeu o Lakers e saiu vitorioso aí de 113-80. Abriu vantagem no primeiro tempo, não olhou mais para trás. O time jogou sem o DeMarre Carroll, poupado, e contou aí com 24 pontos e 7 assistências do Kyle Lowry liderando a vitória. Foram mais 16 pontos para o DeMar DeRozan, 16 também para o Norman Powell. Aliás, é só o terceiro jogo na temporada que o DeRozan marca menos de 20 pontos. Ainda assim, o DeRozan agora é o segundo jogador com mais field goals acertados na história da franquia de Toronto. Ele passou o Vince Carter essa noite e está atrás só do Chris Bosh. Nosso Lucas Bebê jogou aí 18 minutos e teve uma boa partida com 13 pontos, 3 rebotes, 2 roubadas e 2 tocos. Já o Lakers atuou aí de novo sem o D'Angelo Russell, sem o Nick Young, aí contou com 17 pontos do Brandon Ingram. Julius Randle teve uma partida mais discreta com 8 pontos e 8 rebotes. O banco, que é o banco que mais pontua na liga, teve só 14 pontos do Jordan Clarkson, 13 pontos do Lou Williams, enfim. Nosso Marcelinho Huertas também atuou aí com 8 minutos de quadra, 3 pontos, 1 assistência, 1 rebote e 1 roubada. Em Nova York, o New York Knicks recebendo Minnesota Timberwolves, saindo com mais uma vitória, segunda vitória seguida aí do Knicks sobre o Wolves. Dessa vez 118-114, mais uma vitória apertada como foi na quarta-feira em Minneapolis. E o Carmelo Anthony não precisou fazer a sexta da vitória, mas anotou 29 pontos aí liderando esse triunfo do Knicks. Ele contou também com 24 pontos do Derrick Rose, 13 pontos do Justin Holiday, 20 pontos e 13 rebotes do Kyle O'Quinn. Kristaps Porzingis foi discreto, só 11 pontos. Na verdade, aí o O'Quinn jogou no lugar do Joaquim Noah machucado. O Justin Holiday atuou no lugar do Courtney Lee também fora. Mesmo desfalcado, o time saiu com a vitória. Já o Wolves teve 20 pontos, 8 rebotes para o Karl Anthony Towns, 23 pontos para o Zach LaVine, 19 pontos para o Andrew Wiggins. Até o banco do Wolves veio muito bem aí com esforços de 17 pontos do Nemanja Bjelica, 14 pontos para o Shabazz Muhammad, 10 pontos e 12 rebotes para o Cole Aldrich, mas não foi suficiente para sair do Madison Square Garden com a vitória. Em Chicago, o Bulls recebeu o Cavs e saiu vitorioso por 111-105. LeBron James entrou em quadra na apresentação vestindo o uniforme do Chicago Cubs, campeão da Major League Baseball, graças a uma aposta que ele fez com o Dwayne Wade, já que o Cubs foi campeão derrotando justamente o Cleveland Indians, que o LeBron torce. O Bulls se recuperou de uma derrota em casa para o Lakers e bateu o atual campeão aí com 26 pontos e 8 rebotes do Jimmy Butler, 24 pontos do próprio Wade.
15 pontos, 12 assistências e 11 rebotes para o Rajon Rondo, o primeiro triple-double dele com a camisa do Bulls. Também contou aí com esforços de 23 pontos e 11 rebotes do Taj Gibson, 10 pontos para o Robin Lopes, uma boa atuação do quinteto titular. Já o Cavs acumula a terceira derrota seguida, pela primeira vez em um ano, perdendo 3 vezes seguidas aí. Mesmo com 27 pontos e 3 assistências para o LeBron, 20 pontos e 8 assistências para o Kyrie Irving, 15 pontos e 9 rebotes para o Kevin Love, não deu para o Cavs. Em Atlanta, o Hawks recebeu o Detroit Pistons e foi atropelado, 121-85 para o Pistons, quinta vitória nos últimos 6 jogos para a equipe, que teve 8 jogadores marcando pelo menos 10 pontos, segura o fôlego aí. Foram 23 pontos e 8 rebotes para o Kentavious Caldwell-Pope, 18 pontos para o Tobias Harris, 14 pontos e 14 rebotes para o Andre Drummond, 11 pontos e 13 assistências para o Ish Smith, 12 pontos para o Marcus Morris, 16 pontos e 9 rebotes para o John Lawyer, 11 pontos cada para o Ben Udry e para o Dahun Lillard. Foram 17 bolas de 3 para a equipe, igualando o recorde da franquia. Já o Hawks perdeu a 8ª vez nos últimos 9 jogos, pior sequência aí desde que o Mike Budenholzer assumiu o comando técnico. Jogou aí pela segunda vez sem o Paul Millsap, teve só 2 pontos do Dwight Howard. Quem liderou a equipe foi o Dennis Schroeder com 17 pontos e 11 assistências e mais 11 pontos cada para o Mike Muscala e para o Tim Hardaway Jr. Em New Orleans, o Pelicans recebendo o Clippers, saindo derrotado aí 114-96 para a equipe de Los Angeles, que abriu aí uma vantagem de 15 pontos no terceiro quarto e não deu mais mole, saiu com a vitória tranquila lá em Nova Orleans. Foram 27 pontos e 10 rebotes para o Blake Griffin, 17 pontos e 13 assistências para o Chris Paul, mais 15 pontos para o Luke Richard em Bahamut, 12 pontos para o Raymond Felton. O DeAndre Jordan foi mais discreto, com só 6 pontos e 13 rebotes. Esses foram os titulares do time aí atuando bem. Do banco, o Jamal Crawford teve 21 pontos, vindo bem também. O J.J. Redick, que costuma ser titular como shooting guard, foi poupado pelo Doc Rivers. Já o Pelicans teve 21 pontos do Anthony Davis e mais 15 pontos do Etuan Moore e 14 pontos do Terrence Jones vindo do banco. O Davis, aliás, machucou o ombro direito no primeiro quarto, mas voltou e jogou tranquilamente o resto da partida. O Buddy Hield, o calouro badalado, aí, não vem bem nessa temporada, entrou só nos 3 minutos finais, aí, mas acertou seus 2 arremessos para 4 pontos. Hield decepcionando lá no Pelicans. Em San Antonio, Spurs saiu vitorioso contra o Wizards 107-105, mas não sem precisar suar muito para vencer essa. Mais uma partida ruim dos Spurs em casa, que precisou aí de uma cesta no fim do Kawhi Leonard para vencer o jogo. Foi decidido nos segundos finais, o Wizards chegou a estar na frente no minuto final. Kawhi terminou com 23 pontos, foram mais 19 pontos para o LaMarcus Aldridge, 19 pontos e 10 rebotes para o Paul Gasol. O banco do Spurs ajudou muito na vitória também, com 13 pontos e 7 assistências para o Manu Ginobili, 10 pontos e 8 assistências para o Patty Mills. O time jogou mais uma vez sem o Tony Parker, vale lembrar. O Wizards teve 23 pontos do Bradley Beal, 17 pontos e 15 assistências do John Wall, 21 pontos e 18 rebotes para o Marcin Gortat, mais 15 pontos e 12 rebotes para o Otto Porter, 12 pontos para o Markieff Morris. Foi uma boa atuação do time, que aí ainda assim não conseguiu sair com a vitória lá do AT&T Center. Aliás, o Wizards não vence o Spurs lá em San Antonio desde 1999. São 17 derrotas seguidas jogando lá em San Antonio. Para fechar a noite, vamos em Denver, onde o Nuggets perdeu em casa para o Rockets, 128-110, com direito a incríveis 73 pontos no primeiro tempo para a equipe de Houston. E olha que o James Harden teve uma partida até discreta para os padrões dele essa temporada, com só 20 pontos, 7 assistências e 6 rebotes. Foram mais 18 pontos para o Ryan Anderson, 16 pontos para o Trevor Ariza, 13 pontos e 10 rebotes para o Clint Capella e 11 pontos para o Patrick Beverley, completando os titulares aí do Houston que foram bem. O banco também apareceu pontuando com 18 pontos do Eric Gordon e mais 17 pontos do Sam Dekker. O Rockets tem pelo menos 10 bolas de 3 já em 19 jogos seguidos, e essa é a maior sequência do tipo na história da NBA. Já o Denver Nuggets teve como principal pontuador o Wilson Chandler, vindo do banco com 24 pontos, grande temporada aí do Chandler.
Mais 17 pontos para o Will Barton, que voltou de lesão. 16 pontos para o Danilo Gallinari, 14 pontos e 10 rebotes para o Kenneth Faried. Lembrando que o Nikola Jokic não atuou, o pivô sérvio com uma lesão no pulso. É isso aí, galera. Esse foi o nosso resumo dos 9 jogos aí da sexta-feira, 2 de dezembro. Se você curtiu, dá um joinha no vídeo, assina o nosso canal para continuar recebendo o conteúdo que a gente está postando direto aí no YouTube. Valeu, galera. Até a próxima.